Bom, boa noite, gente. De novo. Hoje a gente está já na 26ª aula, e aí a gente vai aprender um pouquinho sobre matrizes e determinantes. Não é uma matéria difícil, é uma matéria assim muito tranquila de aprender, porém ela é uma matéria que tem muita coisa a se falar. Então, eu não consigo, em uma aula só, falar sobre tudo da matéria. Mas eu trouxe o máximo de coisas que eu vi que era necessário vocês aprenderem, tá? E é assim, eu recomendo muito. Boa noite, Ângela. Tudo bem com você? Eu recomendo muito que depois dessa aula, não hoje, mas quando vocês forem pegar ela de novo, vocês assistam mais vídeos ou também pode me chamar para fazer perguntas, porque eu vou deixar exercícios também. Então, é uma matéria que tem muita, muita coisa por trás, só que uma hora de aula realmente é muito pouco, né? Eu acho que a matemática ela acaba sendo prejudicada um pouco, porque a matemática é um conteúdo que a gente precisa de muitas horas, só que a gente não tem esse tanto de tempo, né? Enfim, vamos começar a aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que o João, ele é novo, né? Então, vou me apresentar. Eu sou a Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, e faço engenharia ambiental na UFSCar, tenho 20 anos, mesmo não parecendo, e é isso. Então, vou começar aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, falar no chat, que eu vou estar lendo. Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, eita, passei demais. Bom, então a gente começa falando sobre de que forma a matriz e os determinantes são representados. Então, eles são representados na forma de tabelas, e que corresponde à união entre números reais ou complexos organizados em linhas e colunas. E essa matéria a gente encontra muito na área da informática. A informática, ela tem muitos códigos, né? E então, e essa matéria é muito utilizada na área da informática. Quem quiser seguir essa área vai ver bastante esse tipo de conteúdo. Bom, então como assim, Duda? A gente vê a união de números reais e complexos organizados em linhas e colunas. Bom, nessa imagem aqui do lado, vocês veem que tem um quadrado. E nesse quadrado tem um monte de coisas estranhas. Aqui tem esse A, né? Então tá A11. O que significa esse A11? Esse A11 significa que é um número e ele está na linha 1 e na coluna 1. Aqui do lado tá o A12. O que significa? Que a gente está na coluna 1 e na linha 2, tá? Então, quando a gente pega uma matriz, a matriz ela é determinada dessa forma. A gente tem linhas e colunas. E aí os nossos números eles estão organizados dessa forma, tá bom? Deu para pegar essa parte? Eu vou explicar melhor essa questão no próximo slide, tá? E aí, cada um dos elementos que compõem a matriz é indicado por A e J, que o I indica a posição referente à linha e o J indica a posição em relação à coluna, né? Como eu expliquei para vocês. Então, aqui é A e J. Sempre será essa representação aqui, ó, que tá aqui em cima, tá vendo? A e J. O que que o I é? O I é a nossa coluna, o I é a nossa linha e o J é a nossa coluna. Então, aqui em cima tá A, linha 1, coluna 1. Aqui tá A, linha 1, coluna 2. A, linha 1, coluna 2. Ou coluna 3, certo? Deu para pegar essa parte? Vocês já viram essa matéria? Se vocês pegaram ou não, coloquem ok. Se vocês não pegarem, falem ok, não. Ou coloquem só não. Beleza, gente.
Na Liane tá tudo bem? Quer que eu explique de novo? Ela tá ainda, gente? Tá, beleza. Bom, então a gente passa a entender agora melhor sobre a matriz. Então, a matriz é um conjunto de elementos que estão dispostos em linhas e colunas, como eu acabei de falar para vocês. Então, uma matriz, ela é sempre a gente fala que uma matriz, ela é representada em ordem. Ordem M é um tipo como um X, tá, gente? Então, pode usar qualquer letra aqui. Então, ordem M por N. Então, o que que significa essa ordem N por M? É aquele negócio que eu falei, é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ordem N por M. O que significa? Que aqui eu tenho M colunas e N linhas, tá? Então, aqui M significa a minha quantidade de linhas e N é a minha quantidade de colunas. Então, como seria essa minha matriz? Seria aqui quantas. Vamos supor que aqui tem três linhas. Então, seria uma matriz de 3 por 4, que aqui tem 4 e aqui tem 3. É um exemplo, tá, gente? Então, seria uma matriz 3 por 4, tá? Aí aqui eu coloquei dois exemplos para vocês, onde aqui no A a gente tem uma matriz que ela é de ordem um. Por que que ela é de ordem um? Porque ela só tem uma linha. Então, é, normalmente a gente fala assim, ordem de acordo com a nossa quantidade de linhas. Então, na A gente tem uma linha, então vai ser de ordem um. Na B, a gente tem quantas linhas? Três. Então, vai ser uma matriz de ordem 3, tá? Então, aqui é uma matriz de ordem um, que é uma matriz de um por 5. Por que um por 5? Porque ela tem uma linha, porém ela tem 5 colunas. Aqui, na B, a gente tem uma matriz de ordem 3, porque ela tem três linhas e uma coluna. Então, a linha sempre vem primeiro, a linha é sempre o nosso M, ele vem primeiro, e a quantidade de colunas, ela vem depois. A nossa ordem é sempre representada pela nossa quantidade de linhas. Deu para entender? Sim, Meninas, tudo bem? Sim. Vocês já viram essa matéria na escola ou não? Hum. Ah, então vocês já estão mais craques. É uma matéria bem gostosinha. Bom, então vamos lá. Falar um pouco dos determinantes agora. Quando a gente está trabalhando quando a gente está trabalhando com determinante, a gente está trabalhando com matriz. Então, a parte de matriz está dentro de determinantes, tá? Então, o que acontece aqui? Para a gente falar sobre a notação de uma matriz, assim, aqui a gente tem de uma determinante, na verdade, aqui a gente tem uma matriz, né? E qual que é a ordem dessa matriz aqui? Ordem, qual é a quantidade de, não vou falar se é linha ou coluna, que eu acabei de falar. Qual que é a ordem? Qual vocês acham que é? Não tenham medo de errar. Isso mesmo, gente. A famosa a famosa matriz quadrada, né? Então, é isso aí, vocês acertaram. E aqui, como que a gente escreve um determinante? Porque a matriz, a gente escreve assim, né? M é igual, aí tem essa chave grandona e os números lá dentro. A nossa linha e nossa coluna. Quando a gente transforma em uma determinante, a gente meio que entra naquela matéria da semana passada, que é módulo, isso, módulo. Então fica essas duas barrinhas e as nossas linhas e colunas dentro, tá certo? Então é assim que
a notação de um determinante. Então, sempre quando for uma matriz, vai estar em uma chave, e quando for um determinante, vai estar entre duas linhas em pé, tá? Bom, e aí a gente tem diferentes determinantes, né? Então, a gente tem determinante de matriz de ordem um. Essa é a mais fácil de todas, né? Porque sempre que o determinante de matriz for de ordem um por um, vai ser o próprio elemento da matriz. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? A igual a matriz de um, o resultado da determinante vai ser igual a um. Então, se fosse zero, se fosse 1000, se fosse 100, se fosse 560, sempre que for de ordem um por um, vai ser ele mesmo, beleza? Deu pra pegar? Vocês estão quietos hoje? Vocês estão com sono? Bom, então partindo para nossa determinante de matriz de ordem 2. Essa já é um pouquinho mais, não é complexa, mas ela é mais assim trabalhosa de você fazer. Mas não tanto quanto a de ordem 3, tá? Então vamos lá. Um determinante de matriz de ordem 2 a gente normalmente diz que ela é uma determinante das matrizes quadradas, tá? Então, ela sempre vai possuir o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Aqui tá de 2 em 2, mas poderia ser de 3 em 3 ou 4 em 4. Sempre que for a mesma quantidade de linhas e colunas, vai ser uma matriz quadrada, tá? Aí, o que acontece? É, e aí, como que a gente calcula isso? É calculado pela multiplicação dos elementos da diagonal principal e da secundária, quando é 2 por 2, tá? Então, como que a gente calcula isso aqui? A gente vai pegar e vai multiplicar em x. Lembra daquela regra de x? Então, a gente vai multiplicar em x. Então, a gente vai multiplicar o A com D e o C com D. O B com C, né, no caso. Só que tem um ponto aqui. Quando a gente vai multiplicar esse aqui, vai ser positivo. Porém, quando a gente multiplica esse aqui, né, vai ser negativo. Então, a gente multiplica A com D, né? Supondo que seja 2 2 2 todos sejam 2, tá? Então, a gente vai multiplicar 2 com 2 menos 2 vezes 2. E aí zeraria o nosso determinante, tá? Deu para pegar essa parte? Tá. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que é aqui, ó. Então, aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem 1 vezes o 1, 3, 2 e 5. E aí, como que eu faço como que eu resolvo, né, esse problema? Eu pego e multiplico o meu um com 5 e o meu 2, o meu 3 com 2, né? Sempre começa de cima, tá, gente? É que eu tenho mania de olhar sempre primeiro pro lado, mas comecem de cima que é mais fácil. Porque aí vocês olham na diagonal, começando de cima. Então, vamos lá. 1 vezes 5, né? Que vai dar 5 menos, porque a gente está fazendo nessa diagonal contrária. Então, menos 3 vezes 2, que é 6. Então, vai ficar 5 menos 6, que vai ser menos um. Difícil? É difícil? Tá vendo, gente? Matemática não é difícil. Vocês que colocam na cabeça isso. Bom, então agora a gente passa para determinante de ordem 3. Gente, eu achei que essa aula demoraria muito, porque eu sempre falo bastante nas aulas, né? Mas até que tá sendo rápido. Bom,
Então, agora, a gente tem uma determinante de matriz de ordem 3. E aí, o que que acontece? Aqui, quando a gente vai calcular uma matriz de ordem 3 por 3, o que que a gente tem que fazer? Vocês falaram que vocês já estudaram. Então, me falem aí o que que a gente tem que fazer. Não fiquem com vergonha, tá? Eu sei que vocês sabem. Vocês não lembram? Ou alguém sabe tá com vergonha? Tá, vocês não conseguem lembrar. Tudo bem. Vamos lá. O que acontece aqui? É, Quando a gente tem uma matriz de ordem 3 por 3, a gente tem que seguir uma regra, que é a regra de Saros. O que que diz essa regra? Essa regra diz que a gente tem que pegar as duas primeiras colunas e colocar depois dessa linha. Deixa eu passar o slide aqui para vocês verem. Então, o que acontece? Vai ficar assim, ó. Nossas duas primeiras linhas, elas meio que se multiplicam. Então, elas passam para trás. E aí, a gente vai conseguir resolver a nossa matriz. Lembraram? Conseguiram lembrar? Bom, e aí, essa já é mais complexa para resolver, né? E aí é a mesma coisa, né? Quando a gente faz assim, é positivo, e quando a gente faz assim, é negativo. E aí é só a gente multiplicar, quando a gente faz o determinante. Então, como que fica aqui, né? Eu vou mostrar para vocês depois um com números, tá? Para facilitar o entendimento. Mas aí aqui eu só quero demonstrar mesmo como que faz. Então fica A11 vezes A22 vezes A33 mais A12 vezes A23 vezes 3 1 mais tananã, tananã, tananã. Aí aqui, né, quando eu vou fazer essa parte, eu coloco um menos A12 vezes A21 vezes A33. Aqui não tá entre parênteses, mas se você, quando vocês estiverem resolvendo, se vocês acharem mais fácil vocês colocarem, quando for fazer essa parte aqui de menos, colocar um menos, um parênteses, e aí vocês colocam toda a multiplicação negativa, que eu acho que fica mais fácil, que não foi mais fácil, mas fica mais visível do que você está fazendo, você vai começar a colocar a parte negativa. Bom, vou mostrar agora para vocês um exemplo. Tá tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo pegar mesmo? Eu tô preocupada. Vocês estão falando que sim. Ok, tá bom. Tá bom. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. E aí diz, considere a matriz A abaixo. E aí o que diz essa matriz? Na nossa primeira linha, a gente tem 1, 3, 0. Na segunda linha, nós temos o 2, 5, 1. E na terceira linha nós temos 2, 1, 3. E essa é uma matriz de ordem 3, né? Porque ela é 3 por 3. E aí, como que a gente resolve isso aqui? A gente basicamente vai fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Na diagonal. Então, eu pego 1 vezes 5 vezes 3, que vai dar 5 vezes 3 vai dar 18. Não, 5 vezes 3 vai dar 15. 3 vezes 1 vezes 2, que vai dar 6. E 0 vezes 2 vezes 1 vai dar 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá bom? Aí, quando a gente vai fazer a parte negativa, aí vai ficar 3 vezes 2, 6, vezes 3, 12. Então, vai ficar menos 12. 1 vezes 1 vai dar 1, né? Então, vai ficar menos 1 no caso. E aqui é 0 vezes 5 vezes 2.
Qualquer número multiplicado por zero é zero, então vai ser zero. E aí a gente chega no resultado final, que é 2. Então, lá eu mostrei para vocês que era números, né? Mas ali é só uma representação de como que vai ser feito o cálculo. E aí aqui realmente a gente sempre chega num resultado, em um número, tá certo? Tudo bem? Sim? Bom, deixa eu passar. Eu terminei a aula, mas não terminei, tá? Eu terminei a apresentação que eu fiz porque eu sempre falo muito e aí eu passo do horário sempre. Então eu fiz uma coisa mais curta hoje, mas eu vou colocar aqui um exercício que tá na apostila para vocês fazerem, tá? Para vocês fazerem sozinhos e aí depois a gente faz junto. Vou colocar aqui, calma aí. Tem que ter paciência com o meu computador, gente, que ele é lento. Pior que eu. Vocês acharam que eu falei muito rápido? Deu pra entender mesmo, gente. Não me enganem, tá? Calma aí, gente, que tá entrando. Bora entra. Eu vou apresentar pelo meu celular, que eu acho que vai ser mais rápido. Nossa, gente. Tá. Aqui. Esse primeiro aqui, dá pra vocês verem? Deixa eu ver aqui. Ah, tá pequeno, né? Bom, eu vou ampliar aqui o máximo. Tá vendo esse A aqui em cima? Que tem a primeira linha é 1, 2, 1, 4 e a segunda é 4, 9, 4. Então, resolvam esse primeiro exercício, ok? Tudo bem? Eu vou tentar apresentar aqui pelo computador, enquanto isso. Mas, gente, a minha tela apagou, aí eu acho que saiu. Se você quiser, Duda, manda pra mim aqui que eu tento compartilhar.
Eu vou entrar aqui pelo Drive, que eu acho que é mais rápido. Deu aí, Dudu? Tá aparecendo aí pra vocês? Pra mim não, pelo menos. Oi? Ah, agora foi. Agora foi. Ai. Esse primeiro, gente. Ó, só para contextualizar vocês, o que acontece? Vocês vão ter que resolver, né, uma matriz de ordem 3. Então, vocês têm que pegar as duas primeiras colunas e colocar no final. E aí vocês vão resolver. E aí, resolvendo isso, vocês têm que achar o valor de x. Só que tem um fator. A determinante tem que ser igual a determinante da matriz, ela tem que ser igual a zero, que está falando aqui, ó, determinante da matriz A seja nulo. Então, ela tem que ser igual a zero. Então, primeiro vocês têm que achar é, a determinante, né, que um, vai dar tipo x e algum número. Aí depois, vocês têm que achar o x. Só que ao achar esse x, a sua determinante tem que ser zero. É isso. Primeiro façam
determinante, como eu expliquei para vocês. E aí, não se afobem, tá? Que vai dar certo. Vocês estão conseguindo fazer? Coloque um ok no chat quem tá conseguindo. Vocês estão com alguma dúvida? Eu já vou mostrar pra vocês como faz, tá? Vou dar só mais uns 5 minutinhos, tá? Boa noite, Naliane.
Posso mostrar para vocês a resolução? Mas, gente, deu uma leve travada aqui. Foi. Bom, aí, eu vou explicar para vocês o que ali o exercício pedia. Bom, vocês tinham que primeiro pegar essas duas colunas e colocar atrás de toda a matriz que foi dada. Então, vocês iriam fazer depois a multiplicação, né? E aí ficaria assim, ó. 1 vezes 9 vezes x menos 7. Só que esse 1, ele é irrelevante, né? Porque é 1 multiplicado por qualquer número vai ser o número. Então, a gente deixou aqui 9 vezes x menos 7 mais. Aí a gente faz 2 vezes 4 vezes 6. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. E aí, aqui 1 vezes 4 vezes x fica 4x. E aí, agora a gente vai fazer a parte contrária. Então, a gente coloca o menos aqui, e aí fica menos 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 vezes 7, que vai dar, ou, é, 8 vezes x menos 7, que aí a gente coloca aqui, e aqui 1 vezes 9 vezes 6, que é esse 54 que está aqui na frente, tá? Então, aí o que que a gente faz? A gente resolve tudo isso, né? Como que a gente resolve? A gente faz a multiplicação aqui, ó, faz a distributiva, né? Aqui também, aqui o 8 com x e o menos 7. E aí, gente, por que que aqui está igualado a zero? Porque o exercício fala que a nossa determinante tem que ser igual a zero. Então, quando fala assim, que a minha equação ela vai ser nula, então a gente já iguala a zero, porque tá falando que ela vai ser, o resultado vai ser zero, tá? Então, aí aqui o que acontece? O resumo da ópera fica x menos 7 menos 6 igual a zero. Aí, para a gente achar o x, vai ficar x menos 13 igual a zero, né? Porque a gente tira esse 7 daqui, passa para lá negativo, né? Só tirou do parênteses, na verdade, então fica menos 6 com menos 7 vai ficar menos 13. E aí, passando esse menos 13 pro outro lado do sinal de igual, fica igual a 13. Então, nosso x é igual a 13. Deu para entender? Todo passo a passo? Ou querem que eu explique de novo? Não tem problema, eu explico de novo, se vocês quiserem. Deu pra entender? Priscila deu. A Isis está aí também? Vou explicar, Isis. Tem mais, mas a Angela sai. Ah, não, a Angela tá aí. Deu pra entender, Angela? Vou explicar de novo, tá? Ó, vou explicar de novo. O que que a gente tem que fazer quando tem uma determinante de ordem 3? A gente tem que pegar as nossas duas colunas, tá? E colocar atrás da nossa matriz. Então, aqui está a nossa matriz, né, bonitinha, e aí atrás a gente só copiou e colou as nossas duas colunas. E aí a gente resolve
Como a gente resolve isso aqui? A gente vai multiplicar na diagonal, tá? Então, a gente pega o nosso caderno e é sempre bom a gente, quando a gente for riscar a diagonal assim, riscar com uma cor. Quando a gente for riscar assim, a gente riscar com outra cor. Porque quando é assim é mais, quando é assim é menos. Então, pra gente não confundir, tá? E aí aqui, o que que a gente vai multiplicar? A gente vai multiplicar esse um, esse 9 e esse x menos 7. E aí tá aqui, ó, 9 vezes x menos 7. Esse 48, da onde ele vem? Ele vem aqui, ó, do 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 6 dá 48. Então, ele tá aqui, 48. Aí aqui, o nosso um vezes esse 4 aqui, vezes o x, sempre na diagonal. E aí fica 4x, tá? Aí agora a gente vai fazer a multiplicação contrária. Então, a gente vem aqui esse 2, esse último 2 aqui do topo, 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 vezes esse 7, esse x menos 7. Tá aqui, ó, no finalzinho. Menos 8 vezes x menos 7. Aí aqui tá o nosso um vezes 4 vezes o x. Aí fica quanto? Fica 4x. Só que como é invertido a nossa multiplicação, então fica menos 4x. E aí aqui tá o nosso um vezes 9 vezes 6. Então, 9 vezes 6 é 54. Só que como tá na multiplicação invertida, então fica menos 54. E aí a gente resolve tudo isso. Como que a gente resolve? Vamos lá. Pega aqueles. Vamos pegar primeiro os que tem x. Só que não os que tem x no parênteses. Vamos pegar primeiro os que tem x que já está resolvido, tá? Então aqui tem 4x mais 4x e aqui tem um menos 4x. Então a gente corta. Por quê? Eu tenho 4 e devo 4, vou pagar e vou ficar com nada. Então corta, tá? E aí eu tenho 48 menos 54. Então vamos lá. Do 48 para o 54. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 6. Então, eu tenho 48, só que eu tô devendo 54. Eu ainda fico devendo 6, tá? Aí agora a gente parte para multiplicação aqui. Não, calma aí. Calma aí, gente. Que aqui tem um 9 multiplicando x menos 7 e aqui tem um menos 8 multiplicando x menos 7. Mas ele sumiu esse. Calma aí. Deu um bug aqui na minha cabeça. Qual que é o problema, Duda? Oi? Ah, entendi. Ó, a gente vai pegar aqui. Então, ó, de toda a conta que a gente fez, ainda sobrou menos 6. E o nosso menos 6 tá aqui embaixo, tá? E aí, vamos tentar entender como que a gente chegou nesse x menos 7. Ó, a gente faz a multiplicação. Então, fica 9x, né, vezes 9 vezes menos 7. 9 vezes 7 dá 63. Então, fica menos 63. Então, fica x menos 63. Quando a gente multiplica o menos 8 vezes x, fica menos 8x. Então, ó, eu tenho 9x e tô devendo 8x. Eu pago e fico ainda com um x, né? Então, esse um x tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Aí, eu ainda tenho que resolver o 9, o menos 7, que eu falei que dá menos 63, né? E eu tenho menos 8 vezes o menos 7. Menos 8 vezes menos 7, 8 vezes 7 dá 54. 56.
Então eu devo, eu devo 63 e tenho 56. Então, tirando 56 de 63, eu ainda estou devendo 7. Então, por isso que a gente tem aí do x menos 7, tá? Então, não foi que cortou do nada e aí ficou só o x menos 7. Não, a gente fez a distributiva e aí a gente chegou no x menos 7 menos 6. Deu para entender ou ficou confusa essa parte? Senão eu volto do início e aí ficou confuso? Deu para entender? Hoje ela falou que deu para entender. O pessoal também tá tudo bem? É que seu mais não tá aparecendo, mas eu sim. Eu tô vendo que eu tô mexendo, mas aqui não tá aparecendo. Tá, tá bom. Aí a gente fez toda essa distributiva, resolveu toda essa continha aqui chata, e aí a gente simplificou tudo. E aí tá sempre igualado a zero, porque o nosso determinante é igual a zero, tá falando no enunciado. Aí a gente resolvendo isso aqui fica como? A gente tira do parênteses, tá? E aí fica menos 7 com menos 6 que vai dar menos 13. Porque eu tô devendo uma pessoa e tô devendo outra, eu tô devendo ainda, né? Então eu tô devendo menos 13 reais para essas duas pessoas. E o X permanece aqui. E aí, como que eu descubro o meu valor de X? Eu passo esse menos 13 pro outro lado. E aí fica X igual a 13. Beleza? Deu pra entender? Por que você riu, João Lucas? Fiquei nervosa agora, você não entendeu? É, é porque no Canva aparece, aí eu fico mexendo, só que eu esqueço na minha cabeça. Mas é isso, gente. Deu pra pegar a aula de hoje? Tudo tranquilo? Lembrando que nós somos a última aula hoje. Aí mais cedo. Como assim a última aula hoje? Que a última aula seria de bio, eles adiantaram para 7h30. Ah, tá. Eu achei que era a nossa última aula de última aula mesmo. Eu fiquei até assustada. Ah, não. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Tá bom. Bom, gente, só lembrando vocês que a gente vai mandar daqui a pouco o link com todos esses